Livro de Marcos, capítulo 7, verso 31 ao verso 35, diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesses as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos no ouvido dele e em seguida tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Amém? Só até aí, feche seus olhos, curva a cabeça se você puder. Senhor, nós apresentamos a nossa vida agora diante de Ti. Queremos que a Tua palavra já recebeu a inspiração para que homens, para que pessoas, ó Deus, falasse, escrevesse, Senhor, tudo aquilo que já estava no seu coração. E nós pedimos agora, Senhor, a bênção sobre o nosso coração, para que possamos compreender, para que possamos entender tudo aquilo que Tu tens a falar à nossa mente, ao nosso coração, todo entendimento, que possamos ser guardados, protegidos pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus. E que em nome de Jesus, que Tu venhas e tenha liberdade para falar à nossa alma. Acalmamos o nosso coração, nos assentamos junto aos Teus pés e pedimos, fala ao nosso coração, se revela, Deus, a nossa vida mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Queridos, entre tantos milagres de Jesus, né, ele sempre, comumente falando, ele sempre, né, realizava os seus milagres para que a multidão visse, né? Ou o milagre acontecia quando ele estava na multidão. Mas esse milagre é algo interessante, é algo bem específico. Porque ao chegar naquela região, esse homem é retirado à parte, retirado do povo, retirado da multidão, levado à parte, né, por Jesus, e ali Jesus faz o milagre, com esse homem à parte. Nada na Bíblia, desde o Gênesis 1 até o último versículo do capítulo, nada na Bíblia foi escrito à toa. Por mais que você olhe lá e veja genealogias, né? Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de fulano, ainda assim há um propósito. Então, esse homem, ao ser retirado dali, Deus tinha um propósito. Isso seria escrito, conforme está hoje na Bíblia. E teria um significado importante para nós. Eu quero falar com você hoje. Nesse finalzinho aqui, falando sobre unção, a gente vem, né, de uma série de palavras falando sobre unção. E hoje, especificamente, praticamente fechando esse conteúdo de unção, você vai ver que houve uma unção diferente nesse caso. Talvez o que você tenha ouvido falar, ou talvez, né, o que você já leu na Bíblia sobre unção, o que você já aprendeu, né, nesses domingos que a gente falou sobre isso, foi algo legal, te acrescentou, mas talvez ainda te falte alguma coisa. Talvez Deus queira falar com você hoje, te trazendo entendimento. Esse milagre, né, que é a cura de um surdo e um homem que tinha dificuldade para falar, era gago. Em alguns textos fala que literalmente ele era mudo, não conseguia se expressar direito. Versículo 31 diz que Jesus, ele saiu dos arredores de Tiro, Sidom, duas grandes cidades, até o mar da Galileia e até a região de Decápolis. Decápolis era um grupo de 10 cidades, né? Era um grupo de 10 cidades na fronteira oriental do Império Romano. E essas 10 cidades foram agrupadas por causa da sua língua, por causa da cultura, até mesmo por causa da sua localização, né? Seu status político, né? Eram centros de cultura, a gente pode dizer assim. Então, se você for pensar um pouco, existe, né,
normalmente nas grandes cidades, regiões, nos grandes estados, né? Nós já estamos, né, no estado, nós moramos num local bem grande, então em determinadas regiões, áreas do seu estado, existem locais culturais, locais, né, que falam ali da cultura local, nós temos monumentos, né, alguma coisa assim. Então Jesus estava passando por esse local. E aí essa região chamada Decápolis, né, ela trazia uma mistura, podemos dizer assim, de pessoas, um grande conglomerado de pessoas que, apesar de terem culturas, apesar de ter algo em comum, mas elas também tinham muitas coisas diferentes. Elas tinham entendimentos diferentes. Essa é a liberdade de expressão que hoje nós tanto falamos, né? Então eles tinham liberdade de expressão ali. Todos os milagres de Jesus eram conhecidos como sinais. Esses sinais ou milagres acompanharão os que creem em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, mas esse caso específico aqui foi diferente. Por que Deus fez isso diferente? Se todos os sinais, todos os milagres que Jesus fazia eram sinais, sempre apontando para algo comum ou para uma direção a seguir. Logo depois de um milagre, Jesus dava uma direção. Logo depois que alguma coisa acontecia, Deus dava uma direção. Não era em vão. Então, presta bem atenção, olhe bem para mim. Deus sempre vai dar para você uma direção. Deus sempre vai dar para você algo a seguir. O milagre acontece e quando esse milagre vem sobre a sua vida e estabelece algo em você, ele te dá uma direção. Jesus nunca simplesmente fez o milagre e foi embora. Fez o milagre e deixou para lá. Sempre tinha algo a acontecer depois disso. Verso 32 nos traz o seguinte entendimento. Ali, algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Repete comigo assim, fale comigo, ali, algumas pessoas lhe trouxeram. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem trouxe você até Cristo? Você lembra dessa pessoa? Sim? Você lembra quem te acompanhou? Você lembra quem te apresentou a Cristo? Você lembra quem um dia te fez um convite? Ah, pastor, mas eu vi na televisão. Tá bom, então faça pessoa na televisão. Alguém algum dia estardou em você o desejo de conhecer a Deus, o interesse de querer receber de Deus, o interesse de conhecer um pouco a Deus. E glória a Deus por essas pessoas. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Assim como foi comigo, assim como foi com você, talvez eu esteja sendo alguém para falar com você, para trazer Jesus, para trazer você para perto de Jesus. Esse grupo aqui, a Bíblia não diz, né? Se eram amigos, se eram familiares, não se sabe. Se esse homem era importante, não se sabe. Mas o que se sabia era que Jesus podia realizar um milagre. Então essas pessoas se juntaram e trouxeram esse homem que ele era surdo e mudo. Ele era cego? Hã? Olha aí no texto. Ele era cego? Sim ou não? Não. O texto diz claro o que ele era. Mas por que era necessário que alguém o levasse até Jesus? Parou para pensar nisso? Você já leu a Bíblia? Quando passou nesse texto, você já analisou por esse ângulo? Há pessoas que, mesmo enxergando, não conseguem ouvir. Entendeu? Há pessoas que, mesmo vendo o sobrenatural de Deus, mesmo vendo o que Deus está fazendo, mesmo vendo os milagres acontecendo, mas ela não consegue
ouvir. Entendeu bem isso? É necessário que haja alguém que a convide, que a traga diante de Jesus. A grande atmosfera do milagre, eu quero falar um pouco mais abaixo sobre isso, só para adiantar um pouquinho. A grande atmosfera do milagre está ligado em quando você, não somente você vê, mas quando você ouve. Você entendeu bem isso? Você que foi criança um dia, todos nós, certamente. Ninguém nasceu adulto, né? Você já recebeu um olhar dos seus pais? Ou você, mãe e pai, né? Já deu um olhar para o seu filho, que ele já sabe mais ou menos o que você quer? Você olha assim, você faz, dá aquele olhar assim, né? Ou você como criança, seus pais te olhando, você já te olhou assim, você já ficou assim, né? Assim. O que a mãe quer dizer com aquilo? Aquele olhar ali. É para me parar? É para mim não mexer? É para mim fazer não sei o quê? O que é? Agora, quando você chama pelo nome, né? Fulano, dependendo da atuação, né? E se for o nome completo, Fulano da Silva, pronto, aí derrete logo que vai apanhar. Interessante, porque o que chamou mais a atenção da criança não foi o seu olhar, mas o que você falou. Entendeu bem isso? O que você falou entrou nos ouvidos dela. E aí essa pessoa, ou essa criança, ou eu e você, muitas das vezes fazemos aquela cara assim para Deus, né? Deus, o que você quer dizer com isso? Né? Fazemos meio que vista grossa, né? Como é que fala? Não tem como falar ouvido grosso, né? Ouvido de mercador, né? Fazemos vista grossa e ouvido de mercador. Deus está falando, os pais estão falando, a Bíblia está falando, o líder está explicando, está falando. E ó, não estou entendendo bem. É que eu não enxergo bem. Não é porque você não enxerga bem, é porque você não está ouvindo bem. Entendeu? É algo como se fosse assim, você vê, olha, lê, entendi, Deus está falando isso, tal, mas... Então, não é enxergar e ouvir, né? Enxergar e ouvir, mas às vezes é a mesma coisa. Então, para esse homem aqui, apesar dele ser um homem, que a Bíblia diz que ele não era cego, né? Mas ele não podia falar, não podia ouvir, ele podia ir muito bem. Mas ele precisava de alguém que o pegasse pelo braço. Ele precisava de alguém que, apesar dele estar vendo, o conduzisse até próximo de Cristo. Entenderam, líderes, o que a gente faz? Entendeu o que você faz na sua célula? Entendeu o que você faz com as pessoas que estão perto de você? A pessoa está vendo. Ela enxerga e ela entende muito bem o que Deus está fazendo. Mas é necessário que você a acompanhe até mais próximo de Cristo. Deixe seus filhos soltos para ver o que acontece. Tem uma vida entregue a qualquer jeito. Os filhos estão vendo que é coisa errada, não tem? Você conhece pessoas assim, ou já ouviu falar de pessoas assim, ou já passou, né, em situações assim? Que apesar da sua mãe falar e dizer, cuidado com os caminhos, cuidado com fulano, não anda cobertando, não vai, não chega a tal hora, faz isso, faz aquilo, e você muitas das vezes se faz como ouvido de mercador, né? É assim que fala. Bate aqui, só encostei. Ou então entra aqui, sai por aqui. Entra por ouvido, sai por outro. Você está vendo que o ruim, está vendo que a coisa mal está acontecendo. Está vendo que a sua vida espiritual está indo ribanceira abaixo. Mas ainda assim faz ouvidos de mercador. Deus fala com você, você faz ouvidos de mercador. Fala com seu irmão assim, isso aí não é comigo não. (32), né? Na sociedade daquela época, não era como hoje, né? Hoje nós temos uma grande inclusão social, né? Da pessoa
que é muda, surda, né? Ou tem dificuldade, né? Ainda assim ela consegue se comunicar, não é isso? Glória a Deus por isso. Mas naquela época era bem diferente, não se tinha essa facilidade. E hoje, algumas pessoas que têm essa deficiência têm, né? Glória a Deus por isso. Uma outra questão interessante é que em toda adoração, né, era necessário que se pronunciasse palavras, porque subentende-se que quando você adora, o corpo acompanha aquilo que você está falando. Posso ouvir um amém? Você está aqui comigo? Amém? O seu corpo acompanha o que você está falando. Então, isso era uma forma de adoração. Aquele homem não podia fazer isso, pois ele era considerado como alguém impuro. Aquele homem estava taxado a nunca poder adorar. Adorar, a adoração, né, como naquela época, e não é diferente de hoje, a sua vida acompanha, o seu interior acompanha. Não é só chegar aqui, sentar aí e começar a cantar. Ah, vou cantar a música, eu gostei dessa música, essa eu gostei. Vou cantar essa. Ah, não, essa outra aí eu não gostei muito não, nem sei a letra, não vou nem cantar, não vou nem me esforçar. A adoração parte de dentro, entendeu? E ela se expressa, como naquela época, ela se expressa quando você canta, quando você solta a sua voz, quando você adora a Deus, quando você enaltece o nome de Deus. E numa sociedade daquela época, onde era necessário que você repetisse, que você falasse coisas, para aquele homem era impossível. Entendeu bem isso? Hoje não, como eu falei, hoje a inclusão social, a pessoa vem, existe, né, pessoas que mostram em Libra ali para aquele que não pode ouvir, e ele consegue adorar, porque parte do seu coração. Mas naquela sociedade ainda, numa formação, e certamente sem essas inclusões que hoje nós temos na sociedade, onde essa pessoa pode vir, ela pode sentar, e ela pode receber ali, né, a ministração, tem alguém ali em Libra que está explicando para ela. Diferente daquela época, onde para entrar no templo, você não poderia ser uma pessoa que tinha uma deficiência. Então, para ele, adorar a Deus era algo impossível. Presta bem atenção hoje, como são as pessoas. Presta bem atenção hoje como acontece. As pessoas até sabem. As pessoas até gostam. As pessoas até ouvem, né? Mas às vezes não desce para o coração. Vivemos hoje, né, um rito religioso muito grande, onde alguns adoram a Deus só na igreja. Adoram a Deus só quando está aqui. Adora a Deus só quando vem louvar a Deus, só quando está aqui na igreja. E as suas vidas, muitas das vezes, são, entre aspas, impedidos de adorar a Deus. Por quê? Porque não tem um coração verdadeiro. Porque não tem um coração onde entende que a adoração parte de dentro. Então, não é simplesmente cantar uma música, não é simplesmente estar aqui, né, dizendo, repetindo o que está sendo projetado ali, mas é algo que parte de dentro do seu coração. E para esse homem, isso, ele não conseguiria se expressar, porque ele não tinha uma voz. E sabia que existem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que não têm uma voz? Muitas pessoas que mesmo se dizem evangélicas, que mesmo se diz crente, independente da denominação, não têm uma voz. Porque não parte de dentro do coração a adoração verdadeira. Não passa de dentro, não sai de dentro do coração uma intenção verdadeira de adorar ao seu Criador. Que chato isso, né? Aquele homem não podia, por questões, né, religiosas da sua época. Hoje muitos não querem. Naquela época poderia, hoje muitos não querem. Certamente esse homem tinha dificuldade para falar, né, como a Bíblia nos diz. Porque ele não ouvia.
E aí você sabe como funciona, né? Se você não ouve, você não tem como falar. Isso nos ensina um princípio fortíssimo, presta atenção. Isso nos ensina um princípio fortíssimo. Para que você aprenda a falar, você precisa primeiro aprender a ouvir. Para você aprender a falar, você precisa aprender a ouvir. E apesar de hoje ter muitos tratamentos, muitas questões que facilitam demais, diferente daquela época, né? Para uma pessoa ou para uma criança, seja de nascença ou adquirida por alguma coisa, né? Ou por algum acidente, não sei, que não tem aprendido a ouvir. Não consegue ouvir. Normalmente, como não consegue ouvir, não sabe pronunciar direito as palavras. Ah, mas eu conheço fulano que ele não ouve e ele fala, né? É porque certamente ele adquiriu aquilo ali, ele já conhecia as palavras antes. Mas em linhas gerais, esse homem aqui, a Bíblia não relata, mas certamente, se ele não conseguia falar como deveria, é porque ele já deveria ter nascido já, né, sem poder ouvir. Então você precisa aprender, para que você aprenda a falar, você primeiro precisa aprender a ouvir. Enquanto você não aprende a ouvir, você não está pronto para falar. Enquanto você não aprende a ouvir, você não está pronto para falar. Voltando para a criação dos filhos. Quantas vezes já falou para os seus filhos? Ou você, filho, já ouviu dos seus pais? Aprende a me ouvir. Não é? Ouve o que eu estou te falando. Preste atenção na sua mãe. Preste atenção no seu pai. Tá vendo? Eu não te falei. Né? Nós passamos por isso, né? Por essas fases. E aí, do lado de cá, da pessoa que está ouvindo, que é a criança, muitas das vezes somos nós, com Deus nos ouvindo, Ele está falando para a gente assim, ó, você está falando demais e está ouvindo de menos. Você fala muito e ouve pouco. Mas veja bem, eu não estou falando de relações humanas. Estou falando de você com Deus. Então, para que você fale, é importante que você ouça. O problema é que muitas das vezes nós queremos falar, mas nós não queremos ouvir. E Deus fala com você o tempo todo. Aliás, tudo que Ele tinha para falar com você, sabia que Ele já falou? Tudo que Ele tinha que falar com você, Ele já falou. Todas as respostas que você busca de Deus já está descrito na Bíblia. Ah, pastor, Deus está me falando. Tá bom, mas Ele está repetindo, porque Ele já te falou na Bíblia. Talvez a sua falta de intimidade com a Bíblia não lhe dê a condição de você ouvir o que Deus está falando através da palavra dEle. Aí, olha algumas coisas que são ilógicas, né? Aí é muito doutrinário isso, mas eu quero que você ouça isso com muita atenção e sabedoria. Há pessoas que vão atrás de pessoas que falam de Deus, entendeu? Não, eu vou ali porque aquela pessoa ali, ela fala, né? Eu quero que Deus me dê uma resposta, né? E quer que seja papum, que Deus fale lá e que entre aqui e que eu faça de acordo com o que Deus está falando, porque dessa forma eu vou fazer assim, porque eu estou esperando uma resposta de Deus. Ei! Para de ser surdo. Entendeu? Já está na palavra a sua resposta que você quer. Já está descrito na Bíblia as respostas que você quer. Só que muitas das vezes você está vendo, vou repetir, você está vendo, mas não está ouvindo. Aí é muito mais fácil ficar de braço cruzado, não ler nada, não ter intimidade com Deus e ir atrás de quem fale profecia. Você entendeu? Mas graças a Deus que você é o tipo de pessoa que você ouve, amém? Salmo 38, 13 fala assim, olha o que o salmista descreveu nesse texto. Como um surdo, projeta aí por favor, Salmo 38, 13 e 14. Salmo 38, 13 e 14, diz assim. 13. Aí, show. Como um surdo
não ouço. Como mudo, não abro a boca. 14. Fiz-me como quem não ouve, e em cuja boca não há resposta. Você entendeu o que o salmista está falando dele aqui? Eu ouço, mas não ouço. Você entendeu? Eu estou te falando, falei que não era para mexer aí. Se o filho conhecesse a Bíblia, falei para você assim, mãe, eu ouvi, mas eu não ouvi. Entendeu? Mas ele não fala assim porque não. É isso que o salmista está se referindo a nós. Está falando, melhor, falando dele. E a aplicação é para nós hoje. Você ouve, ele está falando ali, eu ouço, mas eu não ouço. E não vem resposta na minha boca. Você quer a resposta de Deus? Você quer a resposta de Deus? Sim ou não? Fala assim, eu quero a resposta de Deus. Não, mas fala com quem quer mesmo, com força. Eu quero a resposta de Deus. Mas primeiro eu tenho que aprender a ouvir. Resposta da boca de Deus vem quando você ouve. Jesus queria ensinar isso para os seus discípulos, né? Interessante, porque por trás de uma voz, sempre há uma outra voz, né? Por trás de uma voz, sempre há uma outra voz. Para pensar nisso. Eu estou falando para você, sim ou não? Eu estou falando, aqui ó, minha voz, né? Deus pode estar falando através da minha voz para o seu coração com outra voz. Talvez, quando acabar o culto, eu gostaria de um dia fazer isso, ficar na porta ali e perguntando assim, o que você entendeu da palavra? 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 Sem as pessoas se verem, né? Separados assim. Certamente, foi aquela parte, o outro, foi aquela outra parte, o outro foi aquela outra parte, o outro foi só aquela partezinha do exemplo. Sabe o que é isso? É Deus falando com você através do que eu estou falando. Então Deus pode falar com você de muitas formas. Dentro desse entendimento, né? Você lembra quando, no episódio lá de Samuel, você que já leu sobre esse assunto? No episódio lá de Samuel, você lembra da voz que chamava Samuel? Era a voz de quem? De quem era? Lembra dessa história? Se você souber aí, tiver online e quiser. Samuel estava lá, jovenzinho, cochilando. De repente, ele ouve uma voz. Que era a voz de quem? E agora? Para Samuel, era a voz de quem? De Eli. Mas era a voz de quem? Entendeu bem isso? Aquele que está com os ouvidos atentos, ele sabe que Deus está falando com ele. Ele entende que Deus está falando com ele. Ainda que seja ou não pela boca de um profeta. Foi lá o menino lá, 2, 3 vezes lá, né? Ô Eli, eu estava quase dormindo, minhas palavras, né? Conjecturando aqui. Eli, eu estava quase dormindo lá e... Quer alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Aí ele, não te chamei não. Aí ele voltou lá, quando está quase pegando no sono, imagino eu, de novo a voz vem e fala ao coração, ele fala assim, ai, meu Deus. Ele falou que não queria nada, vou lá de novo. Oi, Eli, meu mestre, meu senhor, o senhor me chamou de novo, o que o senhor quer? Aí Eli teve uma sabedoria e falou assim, não sou eu que estou te chamando, pode ser Deus. Então, quando você estiver lá deitado, que essa voz vier, você fala o quê? Hã? Eis-me aqui, fala que seu servo ouve, né? Eis-me aqui, Senhor. Aí Deus fala com ele. Por que Deus não falou logo no começo? Parou para pensar? Deus não se revelou logo no começo. Para que o profeta Samuel se tornasse um grande profeta, um grande homem de Deus, e você é profeta na sua casa, amém? Você é profeta no seu ambiente de trabalho, amém? Você é profeta aonde quer que você esteja, você é profeta, porque você é a voz de Deus lá, primeiro você tem que ouvir a Deus. E depois falar lá naquele ambiente.
Lembra da voz que clamava no deserto? Lembra da voz que clamava no deserto? Era a voz de quem? Qual era a voz que clamava no deserto? Fala para mim. Que a missão dele era preparar o caminho de Jesus. João Batista. Ele era uma voz que clamava no deserto. Ele pregava sobre o quê? Arrependimento. Parabéns, isso mesmo. Ele pregava sobre arrependimento. Aí eu te pergunto, era a voz dele, mas não existia uma voz de Deus chamando o povo para o arrependimento? Para preparar o povo para o arrependimento? Entendeu como é que Deus faz? Como é que são essas vozes? Versículo 34. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos seus ouvidos e depois na sua língua. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Jesus, né? Efatá, significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram e sua língua ficou livre. Ele começou a falar corretamente. Houve o toque de Jesus? Sim ou não? Aliás, antes disso, o que Jesus fez? Tirou ele à parte. Olha, faça a sua análise, né? E entenda que todo milagre existe uma construção, quase que uma anatomia de um milagre. Deus constrói um milagre para mim e para você. Não é algo que vem, né? Materializou. Tu está aqui, de repente, apareceu aqui, né? A solução do teu milagre. Normalmente não é assim. Deus constrói algo dentro de você para que você receba o seu milagre. Entendeu bem disso? Se o seu milagre está distante, talvez Deus precise construir algo dentro de você. Lá no início, você vê que Jesus tirou esse homem à parte. Por que nesse milagre Jesus tirou esse homem à parte? Levou para longe da multidão. Isso fala de intimidade com Deus. Isso fala que quando você tem um encontro com Jesus, ele vai de encontro ao seu íntimo. Ele quer tirar você dessa situação. Ele quer tirar você desse sufocamento, dessa sua sensação, né, de você não, né, dormir à base de remédio. Dessa sua situação de se sentir, né, rejeitado por todo mundo. De você estar sozinho, sozinha hoje, porque você acredita que ninguém é bom para você, que nada serve para você, que talvez você esteja desempregado hoje porque nenhum trabalho é bom. Talvez o que você esteja precisando é que Jesus tire você e visite você no seu íntimo. Entre dentro do seu coração. Separe você da correria do seu dia a dia. Por isso que é ótimo o nosso revisão de vida, para quem já fez, sabe como é que é. Você se retira, você sai da sua rotina. Você vai ter um encontro pessoal com Deus. Isso fala de intimidade. Quantos hoje não têm mais intimidade com Jesus? Estão no meio da turma, estão no meio da multidão, estão no meio de afazeres, estão no meio de um monte de outras preocupações. Perdeu a intimidade. Sabe quando você tem uma intimidade com uma pessoa muito forte? Né? Você fala tudo para ela. Mas sabe quando você se afasta dela? Você se afasta dela, aí depois passa um tempão, como é que você vai atualizar tudo? Né? Então é necessário você se deixar permitir ser levado por Jesus para um nível de intimidade maior. Segundo, Jesus tocou nos seus ouvidos. Primeiro tocou nos ouvidos, depois tocou na língua. Fala assim, tocar nos meus ouvidos. Fala assim, Deus. Fala assim, Deus, toca nos meus ouvidos. Depois toca na minha língua. Jesus está trazendo aqui podemos dizer assim, uma transferência, né? Praticamente, né, algo bem ciência e fé, né, do que ele tinha para dentro daquele homem, que a partir daquele momento ali, quando aquilo que Jesus tinha passou para dentro daquele homem, o milagre chegou. Entendeu? Jesus voltou os olhos para o céu e profundamente suspirou e disse, Efatá, significa abra-se.
que você precisa que Deus, abra na sua vida hoje? Qual é a porta que está fechada? Qual é o entendimento que está bloqueado? O que tinha que acontecer na sua vida e ainda não aconteceu? O que parece que está preso, e que ainda não foi solto na questão da sua intimidade com Deus? O que está te faltando nisso? Jesus hoje tem uma palavra para você. Ele quer te trazer para um nível de intimidade mais profundo. Ele quer colocar uma unção nos seus ouvidos, uma unção na sua língua. Amém? Para você ter as palavras certas. Mas escuta eu te falando, você nunca vai ter as palavras certas se não vierem as palavras certas nos seus ouvidos. Você vai falar, o seu coração está cheio. Do que entrou aqui e foi até o seu coração, é o que você vai falar. Se você não tem dado ouvido, se o seu nível de intimidade é muito superficial, você vai ter quase nada para falar. E talvez você se sinta assim, não consegue falar. Deus hoje Ele quer te dar uma voz de autoridade. Amém? Mas primeiro os seus ouvidos precisam ser abertos. Concluindo. Quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são? Quais são as vozes que dia após dia, o diabo tenta disfarçar-se de Deus? Isso é a função dele, ser enganador. Quais são as vozes que têm chegado até você? São vozes de incapacidade? São vozes de autossuficiência, São vozes de solidão? São vozes de frustração? São vozes de decepção, rancor? Hoje é o dia de você dizer assim, Efatá. Amém? Então feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu queria que você hoje falasse com Deus. Se puder, fique em pé. Você falasse com Deus hoje: Senhor, me faz entender a sua voz. Me faz compreender a sua voz. Senhor, eu fui conduzido por amigos, por pessoas que queriam o meu bem. Cheguei até próximo de Ti. E foi pedido para que o milagre acontecesse, para que eu pudesse ouvir falar. Quantas e quantas pessoas têm chegado até nós? Quantas e quantas pessoas têm passado por nós? Quantas e quantas pessoas trabalham conosco dia após dia? Pessoas da família, pessoas de ambiente onde que nós convivemos. Mas em relação a Ti, estão surdas. Não conseguem Te ouvir. Elas não têm o que falar porque elas não conhecem a Tua palavra, porque elas não Te conhecem. E hoje Tu nos chamas, Senhor, para entrarmos no nível de intimidade mais profundo contigo, para sermos separados. Jesus hoje Ele quer te chamar, quer te separar dessa angústia, dessa melancolia, dessa tristeza, dessa autossuficiência, dessa frustração, dessa decepção, dessa incapacidade que você tem sentido dentro de você. Ele quer te levar um pouco mais para um outro nível de intimidade. E Ele vai tocar nos seus ouvidos. Ele vai tocar na sua boca. E vai te dar as palavras certas. Palavras de sabedoria. Daquele que teve um encontro com Jesus. Bora muito no seu coração, repete comigo, diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu sei que eu estou sendo conduzido pelo Teu Espírito Santo para um nível mais profundo de intimidade, onde eu posso Te ouvir claramente e dessa forma
meu coração estará cheio da tua palavra. E eu falarei daquilo que o meu coração está cheio. Entra na minha casa, entra no meu interior, entra nos meus negócios, entra nas minhas finanças, me faças compreender que a tua voz é maior do que toda e qualquer voz do inimigo que quer me jogar para baixo, que eu pertenço a ti, em nome de Jesus. Amém.